As ondas que nos separam. A primeira vez que vi Marina foi num daqueles dias cinzentos de julho, quando São Paulo parece sugar toda a cor do mundo. Eu estava no metrô, voltando de mais um dia exaustivo no escritório de advocacia, quando ela entrou no vagão na Estação Paulista. Não foi amor à primeira vista. Foi reconhecimento. Como se minha alma tivesse sussurrado: "Ah, é você. Finalmente." Ela usava um sobretudo azul marinho encharcado de chuva, e gotículas escorriam pelos seus cabelos castanhos, quase negros sobre a luz fluorescente do vagão. Segurava um livro contra o peito. Clarice Lispector, percebi depois. E seus olhos, mesmo cansados, tinham uma intensidade que me fez esquecer de respirar. Não trocamos uma palavra naquele dia, nem no dia seguinte, quando a vi novamente no mesmo vagão, no mesmo horário. Nem na semana toda que se seguiu, onde aquele encontro silencioso às 19h23 se tornou o ponto alto do meu dia. Eu tinha 32 anos e uma vida que parecia perfeita no papel. Sócia júnior num escritório renomado, um apartamento em Pinheiros, algumas amigas de faculdade que me ligavam de vez em quando, e Paulo, é claro. Paulo, meu namorado de 4 anos, que falava em casamento toda vez que jantávamos com os pais dele. Paulo era gentil, educado, previsível, e eu estava morrendo de tédio. Mas não sabia disso até Marina. Foi numa sexta-feira que ela falou comigo pela primeira vez. Chovia torrencialmente e o metrô estava lotado. Acabamos prensadas uma contra a outra perto da porta. E quando o trem freou bruscamente, ela se desequilibrou e sua mão tocou meu braço. "Desculpa", disse ela, e sua voz era rouca, musical. "Tudo bem", respondi, e pela primeira vez em semanas, nossos olhos se encontraram de verdade. Ela sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido, mas que acendeu algo dentro de mim que eu nem sabia que estava apagado. "Você também lê Clarice?" perguntou, notando um marcador de livro que escapava da minha bolsa. "Leio." Menti, eu tinha comprado aquele marcador numa feira de artesanato só porque tinha uma citação bonita. Mas naquele momento eu teria dito que adorava qualquer coisa que ela mencionasse. "Qual o seu favorito?" "Merda." "A Paixão Segundo GH", arrisquei, lembrando vagamente de ter visto esse título em algum lugar. Seus olhos brilharam, o meu também. E assim começou. Marina era professora de literatura numa escola particular em Moema. Tinha 29 anos, morava sozinha num apartamento minúsculo em Vila Mariana e seus olhos mudavam de cor dependendo da luz, às vezes castanhos, às vezes verde acinzentados, às vezes algo entre âmbar e mel. Descobri isso tudo nos cafés que começamos a tomar depois do trabalho. Encontros casuais que rapidamente se tornaram intencionais. Conversas que se estendiam até o café fechar, até termos que continuar caminhando pelas ruas da cidade só para não termos que nos despedir. Ela me contava sobre seus alunos, sobre os livros que amava, sobre como tinha vindo de Florianópolis 5 anos atrás, perseguindo um sonho de escritora que ainda não tinha se concretizado. Eu falava sobre casos jurídicos, sobre a pressão do escritório, sobre como às vezes sentia que estava vivendo a vida de outra pessoa. Nunca mencionei Paulo. E ela nunca perguntou. A primeira vez que nos beijamos foi 3 meses depois daquele primeiro olhar no metrô. Estávamos na Livraria Cultura da Paulista, no corredor de poesia, e Marina estava lendo em voz alta um trecho de Adélia Prado. "Não quero faca nem queijo. Quero é fome." Ela fechou o livro, olhou para mim e disse: "Eu tenho tanta fome, Helena." Não sei quem se moveu primeiro, talvez as duas ao mesmo tempo, mas de repente seus lábios estavam nos meus
e o mundo inteiro desapareceu. Existia apenas o gosto dela, café e menta, a maciez da sua boca, a forma como seus dedos se entrelaçavam nos meus cabelos. Quando nos separamos, ela estava chorando. Eu não posso, sussurrou. Não posso fazer isso. Por quê? Ela balançou a cabeça, limpou as lágrimas com as costas da mão. Você não entende. Eu não posso me apaixonar por você. Tarde demais, disse e a puxei de volta, e dessa vez o beijo foi desesperado, urgente, como se fôssemos duas pessoas se afogando e encontrando ar uma na outra. Começamos a nos ver todos os dias. Mentiras se acumulavam como camadas de tinta sobre uma parede rachada. Eu dizia a Paulo que estava sobrecarregada no trabalho, que tinha novos casos, reuniões que se estendiam até tarde. Ele acreditava, porque Paulo sempre acreditava. E eu odiava a mim mesma por isso, mas não o suficiente para parar. Marina e eu nos encontrávamos no apartamento dela, pequeno, mas aconchegante, cheio de livros empilhados em cada superfície disponível. Fazíamos amor como se o mundo fosse acabar, como se cada toque fosse o último, com uma urgência que beirava o desespero. Depois, deitadas entre lençóis amassados, ela traçava constelações invisíveis na minha pele com as pontas dos dedos e recitava poemas de cor. Eu memorizava cada linha do seu corpo, cada sardinha, cada marca, como se pudesse levá-las comigo quando tudo isso inevitavelmente acabasse. Porque eu sabia que ia acabar. Sabia que não podia durar. Mas Marina nunca falava sobre o futuro. Só sobre o presente, sobre aquele momento específico, sobre como minha presença a fazia sentir viva pela primeira vez em anos. Por que você não pode se apaixonar por mim? Perguntei uma noite, com minha cabeça em seu peito, ouvindo os batimentos do seu coração. O silêncio se estendeu por tanto tempo que pensei que não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Porque eu tô morrendo, Helena. O mundo parou. O que você disse? Marina se sentou, puxou os joelhos contra o peito e de repente pareceu tão pequena, tão frágil. Câncer de pâncreas, estágio 4. Descobri há cerca de 6 meses. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Mas você está fazendo tratamento, quimioterapia? Tem que haver algo. Não há nada. Sua voz era calma, resignada. Eles deram 6 meses a 1 ano, no máximo. Não. Levantei, comecei a andar pelo quarto. Não, tem que haver outros médicos, outros tratamentos experimentais. Helena, podemos ir para os Estados Unidos, para a Europa. Tem que haver algo. Helena, para. Mas eu não podia parar. Não conseguia aceitar. Não conseguia processar que aquela mulher, aquela força da natureza que tinha entrado na minha vida como um furacão e virado tudo de cabeça para baixo, tava... Por que você não me contou? A raiva veio de repente, feroz. Por que deixou eu me apaixonar por você sabendo que... Você acha que foi fácil para mim? Ela também se levantou e havia fogo nos seus olhos agora. Você acha que eu queria isso? Eu estava me preparando para morrer, Helena. Estava em paz com isso. E então você apareceu com seus olhos tristes e seu sorriso tímido. E de repente eu queria viver de novo. Isso é a coisa mais cruel que poderia ter acontecido. Caímos uma nos braços da outra, chorando, nos agarrando como se pudéssemos impedir o inevitável pela pura força da vontade. Quanto tempo? Perguntei quando consegui falar novamente. Os médicos disseram que talvez até o Natal. Estávamos em outubro.